na mesma oportunidade que o pastor Adão, na conferência que eu tive a oportunidade de estar lá, e eles me colocaram na fria de pregar depois dele. Pensa numa responsabilidade. Mas eu estou muito feliz de fato com a vinda dele aqui. Eu creio que Deus vai falar um pouco mais aos nossos corações. Feche os seus olhos, estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele. Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos pela vida do Maxiel, da sua família, Senhor. Nós queremos te pedir mais uma vez que ele seja usado por ti como tem sido, que ele seja instrumento de Deus, boca do Senhor para falar aos nossos corações, Senhor. Ah, Deus, que o teu mover, que o teu agir continue, Senhor, a estar entre nós, que a gente continue a te escutar. Encontra em nós, Espírito Santo, um terreno fértil. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, abre o nosso coração, Senhor, para que a gente entenda de fato tudo aquilo que o Senhor separou, tudo aquilo que o Senhor preparou para essa noite aqui. Desde já nós te agradecemos e te louvamos, Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos, paz do Senhor, amém? Vocês estão bem? Meu Deus, que ambiente de glória é esse neste lugar, ambiente de amor, de acolhimento. Eu, um pobre verme de Jacó, o Senhor é que faz essas coisas, né, irmãos? Agradeço ao pastor Adão, sua família, Rafael e a todos por estar aqui nessa noite. Trago um abraço do pastor Jonatas, ao pastor Adão, sua família. Receba um abraço do pastor Jonatas. E é muita alegria que a gente vem aqui servir os irmãos. Eu quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Quero agradecer a todos desta igreja. Que Deus continue, pastor Adão, abençoando sua família. E que desta igreja saia pastores, mestres, missionários, profetas do Senhor para este tempo. Eu gostaria de, se possível, antes da gente entrar na mensagem, o pastor Adão, por favor, deixa eu te dar um presente. E Rafael pode colar depois aqui e pegar emprestado, mas não rabisque, tá? Pastor, deixa eu te entregar esse livro. Andando de Tanque Vazio, é a experiência de um pastor, Wayne Cordeiro, e é onde ele conta a experiência de muitos anos de ministério. Ele sofreu um esgotamento na sua alma, e ele conta diversas experiências, inclusive o dia a dia, e como as tarefas e as rotinas afetou a vida e o ministério dele. Então, eu quero te presentear. Por onde eu passo, eu tenho tentado presentear os pastores com esse livro, porque eu sei que Deus cuida de mim. Amém. Que o Senhor possa ter uma boa leitura, tá bom? E Rafael pode colar depois ali, ó. Pegar junto. Eu queria trazer dois, mas minha biblioteca tá pequena ainda, tá? Mas fica a dica aí, você que tá com a rotina, tá muito atarefado, e pouco tempo para Deus, segue ali, Andando de Tanque Vazio, Wayne Cordeiro, tá bom? Fica a dica para uma boa leitura. Por favor, abra sua Bíblia. Irmãos, eu tenho um pouco de dificuldade de falar de mim, mas porque eu gosto de falar muito mais do Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Eu estou aqui hoje com a minha esposa. Por favor, meu bem, fique em pé, por gentileza. Essa linda princesa. Vamos fazer no final do ano 9 anos de casados, para a glória de Jesus. Estou aqui com a liderança também nossa lá de jovens e de adolescentes. Está ali o Luan e a Júlia. Fiquem em pé, vocês dois também. Faz um excelente trabalho com os nossos adolescentes lá. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Isaías no capítulo de número 6, no verso de número 1 até o verso de número 8. Vai nos dizer assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo,
santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão com uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Quantos podem dizer: eis-me aqui, envia-me, Senhor? Senhor nosso Deus, estamos na tua presença, Pai. Fomos marcados por este dia, pelo relógio e pela data do Senhor, para que nesta noite o Senhor manifeste a sua glória e nos marque para este tempo e para esta geração. Ó Deus, convidamos a presença do Senhor nesta noite. Toma o teu lugar neste culto e continue a manifestar a tua glória neste lugar. Que não haja outra manifestação aqui neste culto, ó Deus, que não seja o poder glorioso do Senhor. Ó Deus, eu peço ao Senhor que aqueles que precisam, Deus, ser curados, hoje possam encontrar a cura. Aqueles que precisam ser salvos, possam ser salvos pelo Senhor. Aqueles que estão perdidos, que sejam encontrados pela glória do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa quebrar os cativeiros nesta noite, para louvor e glória do nome do Senhor. Assim te exaltamos, ó Pai. Assim, ó Deus, participamos da tua mesa, desse banquete que o Senhor preparou para nós. Que a tua palavra fique conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Aquele que pode se assentar. Irmãos, talvez você já ouviu muitas mensagens sobre o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele foi profeta em Judá. E para te contextualizar, naquela época, no tempo de Isaías, do capítulo de número 1 ao capítulo 5, Isaías ainda não era profeta, embora nós reconhecemos ele como profeta desde o capítulo 1. Mas o profeta Isaías, no capítulo 1 ao capítulo 5, ele era conselheiro. Em Ezequiel, você vai ver muito mais mais perceptível que ele era conselheiro do rei. Até então, até o seu encontro com o Senhor, ele ainda não era tido como profeta. O nome Isaías significa Yahvé salva, ou Deus da salvação. Naquele tempo de Isaías, ele estava junto ali dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Ezequias, Manassés, no reino de Judá. Naquele tempo Israel era dividido, havia o reino do norte e o reino do sul. No reino do sul era onde o profeta Isaías estava. E naquele tempo, tanto o reino do norte como o reino do sul havia entrado por um caminho de corrupção, um caminho de corrupção moral, um caminho de corrupção, de idolatria, de injustiça social. O caos estava espalhado naquele cenário, e nos dias do tempo de Isaías, não era um tempo fácil de se profetizar. Isaías estava vivendo uma situação
extremamente delicado, porque ele, como profeta, como outros também, haviam sido cancelados por conta da mensagem. A mensagem era dura, porque o povo estava indo a quilômetros de distância do Senhor. A mensagem era dura porque o povo havia se corrompido, o povo havia se distanciado a passos longos do Senhor, por isso a mensagem era duríssima. E nisso o profeta Isaías não estava em um ambiente de flores, não estava em Cancún, não estava em Paris, não estava numa igreja formosa, levando a mensagem do Evangelho. Era um povo incrédulo, e que se ele bobeasse, iriam cortar a cabeça dele, porque a mensagem era duríssima. O cenário não era um cenário bonito, tanto no reino do norte, como no reino do sul. Como eu disse, a corrupção moral e a idolatria, a profanação no culto, havia se estabelecido, e Deus, como juízo e como uma forma de ensinar aquela nação, o reino do sul, enviava outras nações para castigar Judá, levando consigo em cativeiro. O cenário daquela época não era um cenário bonito. Por isso, eu quero te dizer uma coisa, na verdade uma pergunta: há alguma diferença deste cenário para os dias de hoje? Nós, como igreja do Senhor, estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias em que a mensagem, ela continua sendo a mesma, pastor Adão, de Gênesis a Apocalipse. Mas o cenário em que estamos vivendo não é um cenário favorável. E pasme vocês, porque podem já estar se apertando, e nós já estamos nos últimos dias, porque o Senhor já está à porta. E o profeta Isaías, ele era um profeta que era tido como louco, porque ele era, além de profeta, ele era um profeta futurístico. Se você observar no capítulo 9, verso 6, a palavra do Senhor vai nos dizer, se puder projetar para nós, Isaías capítulo 9, verso 6, vai nos dizer assim, olha o que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será, a igreja pode dizer comigo, Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E nisso aquela nação e aquele povo procurava nos palácios onde estava esse menino. Onde estava esse menino que nasceu, onde a paz estava sobre a responsabilidade desse rei. O profeta Isaías nos ensina grandes lições, porque no tempo dele, ele decidiu ser marcado pela glória do Senhor. O que estamos vivendo nos dias de hoje, meus irmãos, é que muitas vezes nós estamos sendo marcados por diversas coisas, menos pela presença do Senhor. E o título da minha mensagem, da nossa reflexão hoje é Marcados pela glória do Senhor. Se você tem ideia, Isaías é um dos profetas que o livro dele é mais citado no Novo Testamento. O nosso Senhor Jesus citou o livro de Isaías. O que eu quero chamar a sua atenção é que, mediante esse cenário que o profeta Isaías estava vivendo, ele não deixou que nada calasse a sua voz. Ele não permitiu que a sua voz fosse calada. Ele não permitiu que a voz dele fosse calada naquele tempo. As condições não eram favoráveis. E nós, como igreja, não precisamos de condições favoráveis. Nós precisamos que o céu se mova em nosso favor. Porque uma vez que o céu se move em nosso favor, nós não precisamos de condições favoráveis. Nós não precisamos de condições favoráveis para que alguém seja curado nessa noite. Nós não precisamos que um casamento seja restaurado com condições perfeitas. Nós precisamos que Deus move a sua mão em nosso favor. E era isso que o profeta Isaías teve que entender.
Mas para o profeta Isaías entender isso, irmãos, ele teve que olhar para frente. Há diversas lições que podemos aprender sobre a história de Isaías. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nós, como igreja, nós precisamos de um avivamento nos últimos dias. No tempo de Isaías houve-se um grande avivamento. No século XIX, século XVIII, nós como IDERP somos fruto de um avivamento, não é isso, pastor Adão? Somos frutos de celeiros, de homens missionários, que perderam a sua vida, que se entregaram, que se doaram. E se estamos aqui, nós somos fruto de obra missionária. Somos fruto da obra missionária do saudoso João Ferreira. Gostaria muito de ter o conhecido. Mas nós precisamos nos últimos dias de um avivamento. Porque o avivamento é onde nós reconhecemos que tudo que temos e que somos vem dele. No avivamento é onde a glória do Senhor nos envolve, e aonde reconhecemos o nosso pecado. Ainda, irmãos, o que continua separando o homem de Deus se chama pecado. Não importa se todos praticam o pecado, continua sendo pecado. Isaías teve que profetizar naquele tempo, num tempo de corrupção moral, num tempo de injustiça, num tempo de desigualdade, e todo tipo de pecado aflorava naquele tempo. Há de concordar comigo alguns ou todos que a nossa nação também passa por um tempo assim, e que nós, como igreja do Senhor, devemos buscar nesses últimos dias, porque o Mestre está à porta, devemos buscar um avivamento do Senhor, um avivamento genuíno. E esse avivamento só começa quando eu e você assumimos a nossa responsabilidade no mundo espiritual. Isaías, para que aquela nação fosse transformada através do avivamento, ele teve que lidar com algumas situações. E a primeira situação que ele teve que lidar foi esquecer os traumas do passado. Analise comigo o capítulo de número 6, verso de número 1, que vai nos dizer assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado no trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Alguns estudiosos dizem que o profeta Isaías, ele era parente de Uzias. E existe fator histórico para isso, para comprovar que Isaías era parente de Uzias. E um dos fatores é que Isaías frequentava muitos palácios dos reis. Ele tinha livre acesso. E eu concordo com essa afirmação, porque Isaías, quando Uzias morreu, o rei Uzias fez um grande reinado, embora no final ele se perdeu, mas o rei Uzias, ele fez um grande reinado, ele trouxe muitos benefícios àquela nação, ele equipou o seu exército, ele fez com que o povo prosperasse, ele fez grandes alianças debaixo da proteção do Senhor, e ele fez uma coisa primordial: restabeleceu a ordem no culto. Ele tirou todos os altares, manjares, incenso, que não era para o único Deus soberano. Ele teve que tirar, e ele tirou, e por isso, uma das causas que o reinado de Uzias foi um reinado de excelência. Agora,
quando a morte de Uzias fez que tanto o profeta Isaías, como também todo o povo, ficasse preocupado de como seria dali para frente. E nisso gerou uma preocupação de como será daqui para frente. O nosso líder, ele morreu, fez um excelente trabalho, e como será? Deus queria chamar o profeta Isaías para perto, para dizer para ele, que todo cuidado e todo sustento, que tanto ele e aquela gente precisava, viria da parte de Deus. Irmãos, os traumas passados, ele pode comprometer todo um presente e todo um futuro. Quantas pessoas que não conseguem romper na vida e não conseguem experimentar o melhor de Deus, porque justamente estão vivendo os seus traumas. Os traumas que passaram estão presentes até hoje. Traumas de 10 anos, 5 anos, eu não sei o ano. Mas quantas pessoas nunca foi vendido tanto medicamento para se poder medicar uma alma? Eu sei que o Senhor, Ele disse que enquanto estivéssemos a este mundo, passaríamos por aflição. Mas Ele disse que nós passaríamos, e que não ficaríamos lá na aflição. Embora passamos, mas trazemos conosco, na nossa alma, na nossa mente, em nosso coração, trazemos os traumas de nossa infância, trazemos os traumas de um casamento que não deu certo. Se você viver os seus traumas no seu presente, que aconteceu no passado, vai comprometer todo o seu presente e todo o seu futuro. Os traumas prejudicam o seu meio de se relacionar. Os traumas trazem um complexo de inferioridade. Os traumas trazem uma visão turva, ou rouba a sua visão acerca do seu futuro. Como eu disse, aquele povo estava agora sem perspectiva do que ia acontecer. Talvez, meu querido, estou falando com você, meu irmão e minha irmã, que não consegue mais viver o melhor de Deus, porque não acredita mais que Deus pode fazer. Não acredita mais na possibilidade de viver o melhor de Deus para este tempo, porque já foi tomado tanto pelos traumas, pelas dificuldades, por aquilo que está no seu passado. E o apóstolo Paulo diz, em uma das suas cartas, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e prossigo para o alvo. Nós temos que olhar para o alvo. Jesus é o nosso alvo. Ele é fonte de cura, Ele é fonte de libertação, Ele é fonte de renovo, Ele é fonte de restauração. Jesus continua sendo acessível para nós nesse tempo. Chegaram diante do Senhor e disseram: mestre, quem pecou foi ele ou seus pais? Jesus disse: nem ele, nem seus pais, mas o que aconteceu na vida dele foi para a glória de Deus. Se nós, como filhos do Senhor, passássemos a ser mais, de maneira positiva, podemos dizer assim, no que acontece em nossas vidas. O que acontece, irmãos, é que nos dias de hoje, nós estamos mais sendo um crente circunstancial do que um crente de fé. Agimos de acordo com a situação,
com o momento, com a onda do momento, e esquecemos que existe uma bússola para a vida do crente, e ela continua sendo acessível. Nós não podemos, irmãos, eu sei que tem muitos aqui, que eu tenho muito a aprender, que eu tenho que carregar as malas, que eu tenho que engraxar o sapato. Inclusive, pastor Adão, se eu for fazer alguma obra missionária, me chame para carregar pelo menos seus sapatos, pelo menos. Mas irmãos, nós não podemos ser um crente circunstancial, nós não podemos viver de acordo com o meu temperamento, com os meus traumas. Se você hoje não colocar nos pés da graça essa situação, eu sinto muito te dizer, você não vai viver o melhor de Deus para este tempo. Porque o que afunda a vida do crente, as nossas emoções, é uma gangorra. Nem todo dia está sol, mas nós não fomos chamados para andar pelas emoções, foi assim? Nós somos chamados para andar por fé. Faça sol, faça chuva, estou feliz ou estou triste, quem governa a minha vida não é os meus traumas, quem governa a sua vida não é os seus traumas, não é sua tristeza, não é sua depressão, não é sua depressão, não é sua ansiedade. O que governa a sua vida é o Todo-Poderoso, e Ele está aqui nessa noite. Isaías decidiu não viver de acordo com os traumas, ele decidiu olhar para a frente, ele decidiu continuar olhando para a missão que Deus havia colocado diante dele. Nesses últimos dias, ficou em alta na mídia aí, sobre algumas pessoas que foram uns milionários, bilionários, não sei, mas que decidiram ir rever o Titanic em alto mar, em profundidade. E teve uma frase que me chamou muita atenção, e que ela estava em alta, que diz assim: o Titanic nos ensina que voltar ao passado pode ser arriscado demais. E quantas pessoas que não só visita, mas faz morada lá também, que até hoje não conseguiu perdoar o seu pai, sua mãe, que até hoje não conseguiram sepultar alguém muito querido que partiu. Mas eu quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é o tempo que Deus te trouxe aqui, para que tanto o seu passado, o seu presente e o seu futuro seja resolvido diante dele nessa noite. E o engraçado é que quando o apóstolo Paulo falou assim: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, ele não estava dizendo para uma pessoa que não era crente, ele não estava dizendo para um público, para umas pessoas, escrevendo que não conhecia Jesus. Ele estava dizendo para uma igreja. Isso me faz pensar que nós somos tendenciosos a viver do nosso passado e os nossos traumas. Mas hoje eu creio que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo e para nos dar vida, e vida em abundância. A todos que chegam diante do Senhor, Ele não libera de mãos vazias. Deus está aqui nessa noite para te dizer: filho meu, vinde até mim, vinde até mim. Um outro aprendizado que tiramos desse texto está no capítulo 6, verso 5. Fala da humildade de reconhecer o pecado. Olha o que diz: então disse eu, capítulo 6, verso 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos. Essa expressão, ai de mim, ela é a mesma expressão de uma mulher que vai dar à luz. Quem já teve filho aqui? Levanta a mão, Senhor. É essa mesma expressão. O profeta Isaías, naquele momento, ele viu ao Senhor, e quando ele viu, ele disse, ai de mim, é porque ele achava que naquele exato momento, era o fim da vida dele, porque os seus olhos viram ao Rei. Quando se trata de pecado, irmãos, dentro de nós há dois tipos de pessoas, dentro do nosso interior. Existe duas naturezas que o apóstolo Paulo até fala em Gálatas 5,17, que é a natureza espiritual e que é a natureza carnal. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 5,17: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A natureza carnal, eu quero chamar a sua atenção, porque no início eu falei que o reinado de Uzias foi um reinado perfeito, mas o seu fim foi trágico. A vida de Uzias no seu final é uma vida carnal, é a razão humana, a vaidade, o orgulho, a soberba, a natureza contrária à vontade de Deus. Lá em 2 Crônicas capítulo 26, verso 16, diz assim: entretanto, depois que Uzias se tornou tão poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Interessante que a Bíblia deixa claro que o seu orgulho provocou a sua queda. Uzias foi orgulhoso, pomposo, vaidoso, achou que ele poderia entrar no templo, fazer um sacrifício ao Senhor, porque era a função do sacerdote, mas ele achou no direito e no dever de entrar no templo e fazer o que bem entendia. E o Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor colocou uma lepra nele. O seu fim foi trágico. O orgulho, irmãos, é o princípio da queda do homem. Quando achamos que na nossa vida e na nossa jornada não dependemos de Deus e de ninguém, se você for avaliar, se formos colocar um termômetro, você vai chegar à conclusão que há indícios, fragmentos de um pouco de orgulho nessa pessoa. O orgulho é uma linha muito fina, que todos nós podemos entrar por este caminho. A exemplo, o orgulho começou na eternidade, quando um cidadão, ele disse o quê? Subirei ao mais alto céu, e serei semelhante ao Altíssimo. Eu imagino que, a Bíblia não diz, irmão, mas eu imagino que o Senhor, em sua sabedoria, pegou a espada de dois gumes e naquele instante cortou a ação. O orgulho, irmãos, e nós estamos em um mês que, diante de uma agenda, Estado, município, nação, se voltaram para um tema orgulho. E muitos homens corajosos nesse tempo, que estão enfrentando processos, estão enfrentando a sua própria vida,
para dizer que o orgulho é um câncer na vida de um crente. O orgulho, ele é o princípio da queda de todos nós. O orgulhoso, ele não depende de ninguém. O orgulhoso não ouve a opinião de ninguém. Ele não aceita estar errado. Ele se sente superior às demais pessoas. O orgulhoso é autoritário, arrogante, insensível. Tanto Uzias como Naamã achou na sua pompa que era um vexame mergulhar no Rio Jordão. Naamã não só foi curado da sua lepra, Naamã foi curado do seu orgulho, da sua vaidade, da sua pompa. Como eu disse, o orgulho é uma linha muito fina. E Deus nos livre de entrarmos por este caminho que tem afetado a vida de muitas pessoas. A natureza carnal, o orgulho. Devemos tomar cuidado, irmãos. Devemos nesses últimos dias agir como o profeta Isaías, com humildade, para dizer: Senhor, ai de mim, estou perdido, eu sou um miserável, um verme de Jacó. A natureza de Isaías nos ensina a reconhecer o nosso pecado, a reconhecer que não somos bons coisíssima nenhuma, a reconhecer que todos os dias essa briga ferrenha entre a nossa carne e o nosso espírito, e não podemos agir independente de Deus. Não sou ainda a pessoa que quero ser em Cristo, mas a cruz continua sendo acessível para um pecador arrependido, irmãos. Tudo bem, nós somos pecadores, nós pecamos, tudo bem, mas uma coisa é pecar, outra coisa é viver na lama, na sarjeta do pecado. E avivamento é um confronto, avivamento é um confronto para o homem, dizendo, Deus dizendo, você depende de mim. Não existe noiva sem noivo. Quando ele voltar, o céu se abrir, ele vai buscar uma noiva. E quais marcas você está levando no seu coração? Quais marcas estão no seu DNA, na sua alma? Quais são as marcas, crente? Quais são as marcas que, se você sair aquela porta, vou enxergar em você? Ali vai um cidadão do céu, ali vai uma família do céu. Billy Graham diz que nós somos a Bíblia que o crente não lê. O apóstolo Paulo diz em Colossenses que nós somos a carta do Evangelho, a carta de Deus. Eu te pergunto, quais são as marcas que está na sua alma? Isaías disse, ai de mim. Ele não disse ai deles, ele disse ai de mim que sou pecador.
Às vezes temos facilidades em reconhecer o pecado do outro, mas não reconhecemos o nosso pecado. Não estava tendo coragem para ministrar essa palavra durante esses dias. E eu confessei meu pecado diante do Senhor. Eu confessei minha falta de coragem. Há um mês atrás, quando o Senhor me deu essa palavra, eu disse: eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Mas foi como se o Senhor olhasse para mim e dissesse: a mensagem é de quem? É sua ou é minha? E quando o Senhor fala assim para mim, eu não sei como Deus tem suas formas de trabalhar, mas na minha vida, Deus é um pouco linha dura comigo. Ele é casca grossa. E eu, como bom filho, eu entendo que Deus fala assim comigo. Eu digo: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Nós devemos ter uma atitude de humildade, porque a humildade procede à honra. Humildade, irmãos, não é levar uma vida franciscana. Humildade é você reconhecer que você também erra. Humildade é reconhecer que somos dependentes de Deus. Humildade é reconhecer o ai de mim se não fosse Deus na minha vida. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui, por favor. Se puder, que eu quero encerrar esse último ponto, caso nosso horário. E você que pode, se você puder ficar sobre os seus pés. Isaías teve uma atitude de humildade, dizendo: ai de mim, ai meu Deus. Ele reconheceu o pecado dele, de toda a sua nação. Às vezes existe um momento nas nossas vidas que é o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Além de Isaías, que teve uma atitude de humildade, outro que também teve uma atitude de humildade foi Moisés. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro. Tanto Isaías e essa história, ela se parecem muito, o chamado dos dois. O anjo do Senhor estava ali e apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu a sarça em chamas e ele se aproximou e viu aquela situação e achou incrível aquele momento, e ele pensou: por que a sarça não se queima? Mas mais interessante, o que registra em Êxodo capítulo 3, verso 5, e quando Moisés se aproximou, Deus disse: Moisés, Moisés, e ele disse: eis-me aqui. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você pisa é terra santa. Há dois tipos de pessoas aqui nessa noite.
Àqueles que querem continuar ainda marcados pelo seu trauma, pelos seus traumas, pelas suas chateações, suas frustrações. E há aqueles que querem ser marcados pela glória do Senhor. Não marcados para uma glória, mas marcados pela glória, para refletir a imagem do Filho. Pastor Adão, eu tenho conversado lá em casa com a minha esposa. E eu disse para ela: esteja pronta para a minha morte pelo Evangelho. Eu sei que eu sou um menino na fé, irmãos. Eu comecei o ministério pastoreando a igreja solteiro em São José de Alcobaça. Quando eu larguei minha faculdade de engenharia civil, me chamaram de louco, de tolo, de doido, de maluco, pirata. Mas pelo Evangelho, eu estou disposto a viver a marca da glória do Filho. E por onde eu passo, eu quero deixar uma mensagem de Deus. Não seja um crente circunstancial. Não seja um crente marcado pela sua raiva, sua ira, sua cólera, sua ambição. Mas seja um crente marcado pelo Filho de Deus. Seja um crente marcado nessa cidade pela glória do Pai. Quem você vai sair hoje daqui? Marcado pela glória do Senhor ou marcados pelo seu trauma? Mas pastor, o Senhor não sabe dos traumas que eu carrego na minha alma. Há um convite de Deus para deixar esses traumas aos pés da cruz. Eu gostaria que você nesse momento, se você que pode fechar os seus olhos, eu queria que você falasse com Deus. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Me atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Cadê os atraídos pela glória do Senhor? Cadê os atraídos pela glória do Senhor? Cadê os atraídos pela glória, pela glória, pela glória, pela glória do Pai? Cadê você? Cadê você? Me atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença. Deixa eu te dizer uma coisa. Me cansarei. Nós somos irmãos. Nós somos pentecostais. Nós não somos neopentecostais. Nós somos pentecostais. É cabeça no céu e pés na terra. O fogo ainda está no altar. 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 Ei!
Enquanto o louvor toca, eu quero fazer um convite. Eu vou deixar o apelo pro anjo da igreja, mas eu quero chamar a igreja. Você que quer deixar os seus traumas na cruz de Cristo, eu quero que você saia do seu lugar e venha, vem aqui na frente. Um ato simbólico de você entregar, deixar na cruz de Cristo e dizer: Senhor, eu não quero mais ser marcado pela minha raiva, pela minha ira, pela minha cólera. Eu quero ser marcado pela presença do Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Você que entendeu, venha, o louvor vai estar tocando. Pode sair do seu lugar. Eu sei que existe uma barreira, mas hoje, no nome de Jesus, as muralhas se cairão aos seus olhos. Ei, não espere que o outro venha trazer seu fardo, não, que ninguém vai trazer. É você que tem que vir. Se caso você precise de uma ajuda, tem ministros nesse lugar. Você precisa falar com Deus. Enche-nos, Deus. Enche-nos, Deus. Há um novo tempo para a sua vida. Há um novo tempo para a sua vida. Há um novo tempo para a sua vida. Há um novo tempo. Eu sei que tem pessoas assim querendo vir. Venha, 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 venha. Quebra essa barreira. Venha, meu querido. Ei, ei. Aleluia. Aleluia. E até transbordar. Eu não sei, mas venha, encare, deixa os pés na cruz. E até transbordar. Deus, sua glória. Deus, sua glória, sua glória. Sua glória. Somare que me levará. Cheio. Deus vai levantar o Senhor como coluna, pastor Adão. Esse ministério aqui vai sustentar muitos homens. Virá um tempo em que suas costas precisarão de homens e mulheres que te ajude a segurar as colunas. O Senhor nosso Deus vai levantar o Senhor nesses últimos dias para sustentar muitas obras nesses dias. Deus vai colocar homens e mulheres para o ajudar a suportar essa obra que o Senhor vai sustentar, em oração, em conselho, em jejum. O ministério do Senhor ainda não terminou. Ainda tem um tempo adiante ainda. É o tempo de ser marcado por Deus. E igreja do Senhor, eu sei que muitos queriam vir aqui à frente, mas sejam marcados pela glória do Senhor. Não sejam marcados pelos traumas, nem pela raiva, nem pela ira e nem pela cólera. E sejam marcados pela glória dele.
Senhor, eu abençoo essa igreja no nome de Jesus. A todos que aqui estão na frente, Pai, que o Senhor continue enchendo e transbordando da Tua presença. Assim eu oro, meu Deus, para que a bênção do Senhor nos acompanhe, que o Senhor marque a vida de cada um nesses últimos dias, até a vinda do Teu Filho, e por onde passarmos, possamos refletir a imagem do Filho de Deus, independente do ambiente que estamos, se é favorável ou não. Nós somos luz naquele